Irmãos, será que existe alguma forma da gente negociar com Deus? Sei que essa pergunta pode parecer até um pouco assim, inútil, né? Porque eu sei que vocês já têm a resposta para ela na mente, mas eu preciso fazer essa pergunta para a gente pensar juntos aqui, para a gente entrar numa mesma linha de raciocínio aqui. Será que o homem consegue, então, negociar? Será que as nossas ações, elas podem domar Deus? E eu uso domar aqui no sentido de fazer, então, com que Ele possa agir, fazer as coisas, atuar dentro daquilo que a gente quer. Será que tem como a gente fazer alguma coisa para domá-lo, então, a nosso favor? Será que Deus se agrada dos nossos sacrifícios? Lembra daquele exemplozinho que eu uso aqui direto, né? Você então sair, procurar o monte mais alto de Juiz de Fora, na noite mais fria, e passar a madrugada lá orando de joelhos sobre 2 caroços de milho. Será que isso vai fazer Deus olhar, né, com aquela cara de espanto e falar assim: rapaz, esse aí me surpreendeu? Será? É óbvio que não, né, irmãos? É óbvio que não. É óbvio que o nosso Deus, ele não tem semelhança alguma, como muito bem o Rafael citou aqui, com aqueles deuses pagãos, aos quais então a cultura antiga acreditava que por meio das ações dos seres humanos, por meio dos sacrifícios e por meio das penitências e por meio, enfim, das atitudes, as pessoas conseguiriam então trazer para si o favor de Deus. Tudo que nós conseguimos de Deus, tudo que Deus realiza por nós, não é por algo que a gente tenha feito antes, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Aí você pode dizer assim: mas a gente já sabe disso, né? Sei lá, vamos lá, né? Nós somos uma igreja reformada, nós já sabemos disso. Mas veja, vamos pensar. Se Deus, então, não é alguém que possa ser domado pelos nossos sacrifícios, se Deus, então, é aquele que tudo que faz por nós, tudo que nos concede é por meio da sua graça, da sua bondade, será então que a gente, por causa disso, a gente pode levar aquela vida zen, né? Deitar na rede, na sombra, tem que ser na sombra, né? Com a aguinha de coco gelada e ficar balançando para lá e para cá, esperando, né, as coisas caírem do céu, sem precisar fazer nada? Jejum, por exemplo. Será que jejum é só coisa de pentecostal, né? Aquele pessoal do reteté e tal? Ou será que era só coisa lá do Antigo Testamento? Né? Isso é coisa de Moisés, Elias, Jesus. Será? A gente vai ver um pouquinho disso nessa noite. Eu quero que você redobre a sua atenção comigo, então, para a gente ver um pouco disso, porque o contexto do texto que a gente leu, ele passa um pouco por essa questão do jejum. Na verdade, passa um pouco não, ele está fundamentado nessa questão do jejum, de uma visão que os fariseus tinham a respeito do jejum e que estão questionando Jesus a respeito disso. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, a gente precisa conceituar aqui o que é jejum. O que é jejum? A gente pode definir o jejum, uma definição assim bem simplória, como sendo uma abstinência de comida por um certo período de tempo, né, com o objetivo de demonstração de arrependimento de pecados e com o intuito de buscar o favor divino. Então vamos lá. É se abster de alimento por um período com um objetivo. Não é simplesmente se abster de alimento, só se abster de alimento é regime, né? Mas é se abster de alimento por um período com um objetivo, que geralmente, dentro de tudo que a gente encontra na Escritura Sagrada, a gente tem aí 2 objetivos principais. O primeiro é como uma manifestação, uma demonstração física externa de arrependimento. O segundo é com o intuito de buscar o favor divino. É com o intuito, então, de que por meio daquele jejum a pessoa possa orar e possa
fazer com que Deus a ouça. Não no sentido da barganha, da troca, mas no sentido da entrega, de que ela está se entregando naquele momento e não está confiando em todas as coisas que ela precisa para sobreviver, mas naquele momento ela está confiando plenamente na sustentação que Deus pode trazer. Esse período, então, como eu falei, é um período, né? Ele, de acordo com o que a gente encontra no Antigo Testamento, ele tem uma variação. Pode ser durante algumas horas. Então a gente tem jejuns legítimos no Antigo Testamento que duraram algumas horas, como a gente tem jejuns que duraram dias. Vamos lembrar de Moisés e Elias, né? 40 dias. 40 dias jejuaram. Se você pega os textos do Pentateuco, os textos do Antigo Testamento, sobretudo Levítico, tem uma coisa interessante porque o termo hebraico que é utilizado para falar de jejum, uma das possibilidades de tradução para ele seria humilhação, rebaixamento, autonegação como uma expressão de arrependimento. Então veja, entende-se de uma forma mais profunda na cultura antiga, na cultura do Antigo Testamento, que o jejum ele é uma forma de se humilhar, ele é uma forma de se rebaixar, ele é uma forma de autonegação, então, com esse objetivo, com essa expressão de que a pessoa realmente está arrependida de alguma coisa. Outro ponto que a gente tem que pensar é que o jejum ele também não era uma prática exclusiva do povo de Deus no Antigo Testamento. Todas as religiões da antiguidade praticavam o jejum. Por exemplo, começou agora, recentemente, o famoso Ramadã, que é o período onde os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol todos os dias durante esse mês. Então, está muito claro que é uma prática comum em diversas religiões, era antigamente, também hoje é. Mas vamos pensar um pouquinho aqui então, a gente já conceituou, a gente já sabe o que é jejum, a gente já sabe que é por um período de tempo, a gente já sabe que existe uma variação aqui no tempo, de horas ou dias, a gente já sabe que a ideia é de uma humilhação, de um rebaixamento. Agora, pasmem, o Antigo Testamento inteiro, Deus exigiu do povo somente um jejum. Não parece que é assim quando a gente lê o texto, não é? Fala a verdade. A gente lê o texto e fulano rasgou suas vestes, jogou cinza sobre a sua cabeça e jejuou. E o outro jejuou. Mas se você pega o Pentateuco, que é a parte onde está a legislação, onde o Senhor está então trazendo ali os preceitos e as ordenanças que o povo de Israel deveria seguir, só existe a sugestão de jejum em apenas um dia durante todo o ano, no sentido de algo como expressão religiosa comunitária do povo de Deus, vamos dizer assim, que seria no dia do Yom Kippur. Ou seja, o que é o Yom Kippur? Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do ano onde se oferecia um sacrifício para expiar os pecados de toda a nação, onde o sacerdote então entrava lá no Santo dos Santos com aquele sangue que foi tirado do holocausto, que foi feito lá fora, e ele derramava aquele sangue então na tampa do propiciatório ali, e ali então estava a representatividade do favor de Deus e do perdão de Deus ao pecado de toda a nação. Somente naquele dia que a gente vai encontrar no texto de Levítico essa ideia. Mas com o tempo então, e como eu já adiantei, a gente vê isso, não parece que é assim pelos vários momentos e vários textos que a gente vê jejum no Antigo Testamento. Com o tempo, o povo de Deus, ele foi agregando outras ocasiões para se praticar o jejum. Então, por exemplo, você vai encontrar jejum como lamentação por causa dos mortos, expressão de tristeza no sentido de luto, né? Quando alguém morre, a pessoa vai praticar ali um jejum, vai se abster dessa alimentação por um período de tempo de uma forma organizada, não simplesmente como aquela tristeza que a pessoa fica sem comer, mas como uma forma mais solene, uma prática quase religiosa, vamos dizer assim. Você tem Moisés, eu já citei, Moisés jejua, mas a ideia de Moisés ali, do jejum de Moisés, não é um jejum onde Moisés faz uma oração e diz para Deus, Senhor, eu vou fazer um jejum.
É porque o Senhor o chama no alto do monte para lhe entregar as tábuas, para lhe entregar a lei, para ele receber a revelação de Deus, e ele está tão focado naquilo ali que são 40 dias que ele fica ali sem comer e sem beber nada, totalmente absorvido pela glória de Deus, pela revelação de Deus, pela presença de Deus, ao ponto de que a glória de Deus, a revelação de Deus e a presença de Deus o alimentam, e ele não precisa desse alimento, dessa comida. Mas Daniel jejua. Daniel, depois que lê e interpreta o texto do profeta Jeremias, e entende que o povo de Deus ficaria 70 anos no exílio, e ele entende que essa data chegou ao fim, que já completou essa data, o texto bíblico diz que ele se prostra e ora, confessando os seus pecados e confessando os pecados da nação, e jejua. Nós vamos encontrar também jejuns como expressão de submissão a Deus, tanto no caso de indivíduos como no caso de todo o povo. Isso é muito comum no livro de Juízes, né? Lembra daquela máxima de Juízo? O povo faz o que é mal, Deus levanta uma nação, o povo então se arrepende, e em algumas ocasiões desse arrependimento o povo vai praticar um grande jejum. Jeremias, nós temos ali Jeremias jejuando, acompanhado de oração. É um período então onde ele não está se alimentando e está passando aquele tempo todo orando, clamando a Deus. E aí nós temos expressões, né? Geralmente, a pessoa que jejua, então, ela não jejua, tipo assim, vou participar de uma festa, mas eu vou em jejum. O jejum, geralmente, ele acompanha, então, aquela expressão de lamentação, de tristeza, né? De dor e tal. Agora, eu disse que nós temos um jejum apenas sugerido e nós encontramos no texto várias outras manifestações, expressões e formas de jejuar, correto? E é interessante que em momento algum você vai ver Deus utilizando um dos profetas para condenar esses jejuns, então, que as pessoas autopraticam, né? Eu digo aqui autopraticam no sentido de não ser algo que Deus ordenou, que Deus pediu, mas que as pessoas desejam fazer. Você não vai ver isso. O que a gente vai ter na Escritura Sagrada como condenação não está relacionado ao jejum em si, mas está relacionado à motivação que o povo tinha ao fazer aquele jejum. Então o problema não está em jejuar. O problema que os profetas vão acusar e vão apontar está na motivação ou na situação que o povo se encontra e que eles vão então talvez jejuar, né, com essa ideia de tentar barganhar com Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 14, versículo 12, abra sua Bíblia, por favor. Jeremias 14, versículo 12. O Senhor aqui, por meio do profeta Jeremias, vai trazer uma palavra pesada para o povo, num contexto onde a nação de Judá está praticando idolatria. E Deus está então usando o profeta para condenar a idolatria do povo. E olha só o que o texto diz, Jeremias 14, 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e oferta de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. O que Deus está fazendo aqui? Deus está utilizando o profeta para dizer, vocês serão punidos por causa da rebeldia de vocês. E quando vocês jejuarem, então, eu não vou ouvir. Vocês então fizerem esse jejum, eu não vou ouvir o clamor de vocês. E acompanhado com isso, quando eles fizerem o holocausto, a oferta de cereais, o Senhor não vai se agradar. E vai sim castigá-los pela fome, pela guerra e pela peste. Então veja, não diz respeito ao jejum em si, diz respeito à motivação, ou melhor dizendo, diz respeito à situação de rebeldia que o povo se encontrava e que Deus está advertindo e está dizendo, eu vou punir vocês. A punição é certa. Existe um outro contexto também muito interessante, muito específico também no profeta Isaías, porque, abre lá comigo, Isaías 58, havia uma prática nas religiões pagãs, onde os fiéis pensavam então que eles conseguiriam forçar os deuses a agir por meio das práticas religiosas deles. Isso era muito comum. Quer um exemplo de como que isso não é tão antigo assim?
Interior, o catolicismo de interior, ele tem umas coisas muito bizarras, né? Capela Nova, por exemplo, que é a cidade de onde a minha família vem, tinha o costume de pegar o Santo Antônio e colocar ele de cabeça para baixo dentro de um jarro com água. Porque diz que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Então, às vezes, a pessoa está ali esperando para casar, esperando, não consegue, então é uma maneira de forçar o santo, é colocando ele de cabeça para baixo dentro da água. Enfim, isso é assassinato, né? Mas tudo bem. Tudo bem, eles não estão vivos mesmo, então não tem problema, acho que ele não vai reclamar. Mas também o negócio do casamento não vai dar certo, não, então está tudo bem. Mas percebe, isso é muito comum nesse tipo de religiosidade, nesse tipo de expressão religiosa, que acredita-se então que essas coisas externas possam forçar as divindades a agirem. E aí você tinha, nas religiões antigas, jejuns que eram praticados para funcionar como uma espécie de chantagem aos deuses. Então não era nem jejum, era mais uma greve de fome, né? Era mais algo assim. Irmãos, por incrível que pareça, o povo de Israel assimilou isso, numa certa altura. O povo de Israel assimilou isso, o povo de Israel, né, naquele sincretismo, né, naquela mistura com religiões pagãs, naquele momento que Israel estava numa situação bem degradante mesmo, eles vão trazer para si esses costumes, e olha o que o Senhor vai dizer, Isaías 58, versículo 3 ao versículo 5, o texto diz assim: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano e saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? O capítulo 58 inteiro é um capítulo destinado a Deus exortar o povo por causa da situação deles e, sobretudo, pela forma como eles praticavam o jejum. Então, parece que essa prática pegou ao ponto deles jejuarem para que Deus agisse, para que Deus fizesse. E aqui eles estão reclamando e estão dizendo assim: por que a gente está jejuando então? Já que Deus não está resolvendo, já que Deus não está notando, já que Deus não está vendo. Então percebe, irmãos, o problema não é o jejum. Está claro isso, né? O problema está nas formas como o povo está fazendo o jejum. A gente pode resumir então e entender que, de acordo com o Antigo Testamento, o jejum então é uma prática importante que está associada à oração, ao arrependimento de pecados. Está associado à tristeza por causa de pecado e também era utilizado em ocasiões de luto, em ocasiões de grande provação. É uma coisa alegre, então? Não, né? De forma nenhuma, irmãos. O jejum, ele é uma expressão, então, imagina, se existe arrependimento por causa de pecados, o contexto é de tristeza, né? Se existe, então, esse sofrimento por causa do luto, mais uma vez, tristeza. Se existe esse contexto, então, de uma grande provação, tristeza. Logo, jejum, no Antigo Testamento, está ligado com tristeza, com algo de um caráter bem sombrio, com algo de um caráter, então, bem soturno, sabe? Não é algo alegre, não é algo festivo, não é algo que se faz tocando tambores e tocando harpas e liras e saindo saltando pela rua. É algo que traz a ideia de uma introspecção, é algo que traz a ideia, então, de uma autorreflexão, e é algo que você, pelo texto, você consegue ver a imagem de uma pessoa, então, para dentro, para si, para baixo. Bem, uma vez que a gente entendeu isso, então, a gente vai agora lá para Lucas, então, no texto que a gente leu, capítulo 5, versículo 33. Porque veja o que vai acontecer aqui.
Lucas 5,33, a gente vai ler só esse 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. Os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. O que está acontecendo? Quem são eles aqui, né? Provavelmente aqui, irmãos, no contexto de Lucas, no relato que Lucas está fazendo, Lucas está se referindo aos fariseus e aos escribas que estavam na cena anterior que a gente viu na semana passada, criticando Jesus pelo fato de Jesus estar comendo com publicanos e pecadores. Só que Mateus, na passagem paralela, quando Mateus vai citar esse evento, Mateus vai dizer, Mateus 9,14, que são os discípulos de João que chegam até Jesus para perguntar. Marcos, que também cita esse texto, Marcos já usa eles também. Então, são os fariseus, os escribas, são os discípulos de João, quem são? Pelo contexto e pela questão cultural e religiosa da época, a gente pode entender que a gente tem aqui um grupo que está ali, uma audiência que está ali vendo Jesus pregar, ensinar e tudo mais, e que esse grupo, composto então por discípulos de João, fariseus e escribas e outras pessoas do povo, eles levantam esse questionamento então sobre Jesus. Só que Mateus dá ênfase aos discípulos de João, Mateus não quer dar muita bola para os escribas e fariseus, Lucas, o foco dele já é apontar aqui os escribas e fariseus. Então o fato é, essas pessoas, provavelmente, discípulos de João, junto com fariseus, questionam Jesus. Nós jejuamos, os outros também jejuam, fazemos orações. E olha, eles colocam aqui, os discípulos de João frequentemente jejuam. Ou seja, não é de vez em quando, frequentemente. Os fariseus, para vocês terem uma ideia, eles tinham uma regra de jejuar 2 vezes na semana. As segundas e as quintas, 2 vezes na semana. Lembra lá naquela passagem que Jesus conta, né, de 2 homens que sobem ao templo, né? Um era um fariseu e o outro era um publicano, e o fariseu dizia: Pai, eu te dou graças, porque eu não sou isso, não sou aquilo outro, não sou como esse aqui, jejuo 2 vezes na semana. É o típico fariseu da época, totalmente focado nessa religiosidade externa. Então eles tinham esse costume. E incomoda eles, então, que num dia, então provavelmente essa passagem aqui, esse acontecimento se dá num dia onde eles estão praticando isso. E a gente vai ver mais adiante, na medida que a gente for seguindo no Evangelho de Lucas aqui, que a questão deles não era só jejuar, mas eles jejuavam e eles, enfim, tem a ideia de se arrumar, de se maquiar e tudo mais, né? Para se preparar para sair. Eles faziam o contrário, né? Eles se desarrumavam, eles desgrenhavam o cabelo, eles, sabe, de alguma forma traziam aquele semblante todo triste e tal, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Para que se você passasse então e visse aquela pessoa, né, o cabelo desgrenhado, aquela pessoa toda assim, você falasse: olha, eis aí alguém que nesse dia está jejuando, porque eis aí alguém muito espiritual, né? Porque eles faziam questão de mostrar. É por isso que Jesus vai dizer: olha, você quando for jejuar, né, dá um tapa no visual, fica normal, porque você precisa fazer isso é para o seu Pai que está no céu ver e não para as pessoas, né? Então tem todo esse contexto. Então a gente consegue imaginar na cena aqui o seguinte: essas pessoas ali ouvindo Jesus, soturnos, tristonhos, cabisbaixos, desgrenhados, morrendo de fome, e os discípulos de Jesus fazendo a maior festa, comendo, bebendo, se alegrando, dando risadas com Jesus, né? Porque Jesus é uma pessoa alegre, né? Com certeza. A alegria está perto dele. Então eles estão vendo Jesus fazer coisas boas e todo mundo se alegrando, e eles ficam incomodados com aquilo, né? Olhe para nós estamos jejuando, nós estamos sim expressando a verdadeira religiosidade, a verdadeira prática religiosa, e os seus discípulos não. Bom mestre, por quê? E a resposta de Jesus é uma coisa interessante, porque olha o que Jesus responde, versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? O que significa isso, gente? Irmãos, os casamentos judaicos eram uma festa tremenda. Era uma festa tremenda, de botar qualquer rave hoje em dia aí no bolso.
7 dias de festa. Geralmente há portões fechados. Se você lembrar da parábola das virgens lá em Mateus 25, né? Fechou o portão, as virgens não conseguiram entrar. Porque a ideia era que a festa de casamento acontecia na aldeia do noivo. Então se fechava e a festa rolava. Se fosse uma viúva que estivesse casando novamente, a festa durava 3 dias. Que já é, né? Imagina uma festa de 3 dias. E a grande característica da festa, o que era marcante nas festas de casamento, era a fartura de alimento. Era uma fartura sem igual. Era comida, era bebida, era festa, era música, era dança. Lembra das bodas de Caná da Galileia? Qual que é o grande problema nas bodas de Caná da Galileia? Lá em João, primeiro milagre do Senhor Jesus. Acabou o vinho. Gente, isso era lançar aquela família, sabe, numa catástrofe social. Era lançar aquela família numa desonra no meio da sociedade, que é algo que que dificilmente eles conseguiriam se livrar daquela desonra de ter deixado que o vinho acabasse numa festa de casamento. A gente às vezes não entende a importância por causa da nossa distância cultural, né? Que a gente está daquela cultura. Para a gente hoje, você está numa festa, acabou o refrigerante, você liga, né? O motoqueiro chega lá e leva para você, ou você sai e consegue, ou simplesmente você acaba a festa, ó, acabou, gente, acabou o refri, acabou. Lá não. Se acabasse os mantimentos, a comida ou a bebida, antes do prazo da festa acabar, era desonra. E é por isso que esse milagre ali, de certa forma, ele é tão importante. Então vamos lá, se o contexto de uma festa de casamento é a festa durar vários dias, se o importante na festa é ter fartura de alimento, ter fartura de comida, ter fartura de bebida, não comer era uma afronta, era falta de respeito. É igual você hoje, o pastor passa muito disso, né? Você faz uma visita e às vezes você acabou de almoçar, você chega na casa do irmão, tem um café, tem um negócio, né? Se você recusar, meu irmão, aquele pastor, né? A gente, como vem de uma cidade do interior que a gente estava, né? Vocês sabem bem da história, era bem complicado. Mas amém, glória a Deus, né? É um problema bom, né? É um problema bom. Mas nessa época aqui, irmãos, esse problema era elevado à enésima potência. Estar numa festa, não se alimentar, era um problema. O que Jesus está fazendo aqui então? E esse é o ponto-chave aqui da passagem, né? Eles estão ali, olha, os seus discípulos não jejuam, seus discípulos não estão então com os cabelos desgrenhados, com o semblante caído, com aquele aspecto soturno e tal, e obscuro. Por quê? Aí Jesus diz, porque você não consegue e nem pode fazer os convidados jejuarem enquanto a festa está acontecendo. E sabe, irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Jesus está dizendo, eu sou noivo, e eu estou presente. E se eu estou presente, não tem tristeza, não tem luto, não tem dor, não tem pranto, tem festa e tem alegria. E eles não podem, então, se privar disso, porque o ambiente é de festa. O momento é de celebração. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Jesus está pregando, pessoas estão se convertendo, doentes estão sendo curados, mortos estão ressuscitando, pessoas que estavam mortos nos seus delitos e pecados estão reconhecendo em Jesus o Messias e estão se convertendo a Ele. Grandes coisas estão acontecendo no campo espiritual, demônios, legiões de demônios estão se prostrando perante o Senhor Jesus, sendo expulsos. Pessoas então que estavam acometidas dessas possessões demoníacas estão sendo libertas. É festa, é celebração, é alegria. Jesus está dizendo, não tem como fazer então os convidados caírem numa situação de tristeza enquanto o noivo está presente. Não tem como jejuar, e sim desfrutar da plena alegria da presença dele. E aí, irmãos, a gente vem de lá direto para cá, e eu te pergunto, você se sente alegre
e realizado por estar com Jesus? Servir a Jesus, então, seguir a Jesus, ter sido alcançado pela graça do Senhor Jesus é algo que te conduz a uma vida de alegria, de satisfação, de felicidade. Qual é o seu nível de contentamento com Jesus? E veja, eu não estou perguntando se você tem ou não tem momentos difíceis, momentos de tristeza. Não se trata disso, de maneira nenhuma. Mas se trata de sentir a plena alegria e satisfação que flui da presença gloriosa do Senhor. E a gente precisa pensar nisso na nossa vida, sabe, irmãos? Nós cantamos aqui, nós louvamos a Deus, nós cantamos aqui a plenos pulmões como expressão da nossa gratidão, do nosso louvor a Deus. A gente faz isso com alegria de verdade ou a gente faz isso só para cumprir tabela? Porque é domingo, eu tenho que estar ali, eu tenho que cantar, né? Ou será que isso é algo que a gente faz realmente com prazer, sentindo do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, esse regozijo e essa alegria? Louvado seja Deus! Que bom que é cantar, que bom que é louvar o Senhor, que bom que é estar reunido aqui com os outros irmãos aqui da igreja e a gente junto em uma só voz, louvar ao Senhor. Eu não sei você, sabe, mas às vezes em momentos assim, eu penso que o quão bom Deus foi com a gente, irmãos. Porque quantas pessoas nesse momento não fazem ideia da presença de Deus, da palavra de Deus, do perdão, do amor, da graça que existe no Senhor Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas ouvem mensagens aí do Evangelho e a mensagem entra no ouvido e sai no outro e elas estão aí se perdendo e vão passar uma eternidade inteira perdidas no inferno, e nós fomos alcançados pela graça do Senhor e temos o privilégio de servirmos a Deus e de estarmos aqui, de cantarmos a Ele. Que privilégio, irmãos! Que dádiva! Lembra que eu falei aqui outro dia? Você não precisa invejar o Elon Musk, o Bill Gates, o Jeff Bezos, porque eles são ricos, são milionários. Você tem o maior tesouro, você tem a maior dádiva, a maior riqueza, que é Cristo. E sobre as dores e as tristezas da vida, que parece um paradoxo, né? Porque você lê, por exemplo, 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso, que nós nos alegramos nas tristezas, regozijamos nas tribulações, e a gente pensa assim, como assim, Paulo? Mas sabe, é realmente um paradoxo, porque são duas coisas que fora de Cristo são totalmente antagônicas, tristeza e alegria, satisfação e insatisfação. No Evangelho, com Cristo, a vida com Deus, tristeza e alegria caminham lado a lado, caminham juntas, e de mãos dadas, e com um único objetivo: exaltar e glorificar o nome do Senhor. João Calvino, nome importantíssimo para a Reforma Protestante. A gente conhece Calvino pela teologia, pelas institutas, pelos comentários e tudo mais, né? Mas, irmãos, se você parar para ver a vida de Calvino, qualquer pessoa hoje materialista diria que a vida de Calvino foi uma vida de fracasso. Vocês terem uma ideia, ele se casa muito tarde, e o único filho que teve faleceu com poucas semanas de vida, além dos diversos abortos que a esposa sofreu. Tentaram diversas vezes ter filhos, mas não conseguiram. Viveu casado apenas 9 anos, porque a senhora Idelette de Bourg, que era a esposa dele, tinha uma saúde muito frágil e faleceu. E ele fica então com os 2 filhos, ele se casa com ela, ela era viúva, e agora que ela morre, depois de apenas 9 anos casado, ele fica com os 2 filhos dela para cuidar. Se dedicou arduamente à igreja de Genebra, e a igreja mandou ele embora. A igreja simplesmente dispensou ele.
por algumas questões administrativas lá. Tinha uma saúde muito frágil, irmãos, e eu fiz questão de trazer aqui um relato dele, sobre a saúde dele. Eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma carta que ele manda para o médico, já na última década de vida dele. Ele diz assim: nessa época eu não era atacado por dores de arritmia e nada sabia de pedras ou litíase. Não era atormentado pela tortura da cólica, nem afligido com hemorroidas ou ameaçado com a expectoração de sangue. Então, naquela época ele não era. Aí ele diz: atualmente, todas essas enfermidades são como tropas a me assaltar. Logo que me recuperei de uma febre, fui tomado por dores severas e agudas na panturrilha, as quais, depois de parcialmente aliviadas, voltaram pela segunda e terceira vez. Por fim, elas degeneraram em uma doença nas minhas articulações que se espalhou dos pés aos joelhos. Uma úlcera nas veias das hemorroidas causou-me sofrimentos excruciantes por muito tempo, e as carídeas intestinais me submeteram a dolorosas titilações, embora agora esteja aliviado dessa doença vermicular. Contudo, logo após o último verão, tive um ataque de nefrite. Como não podia suportar os solavancos da cavalgada, fui transportado pelo país em uma maca. Ao retornar, preferi realizar parte da jornada a pé. Mal avançar uma milha quando fui obrigado a repousar pela lassidão nos rins. Então, para minha surpresa, descobri ter excretado sangue no lugar de urina. Assim que cheguei em casa, deitei-me em minha cama. A nefrite me trouxe uma dor extraordinária, da qual só obtive alívio parcial pela aplicação de remédios. Por fim, não sem os mais dolorosos esforços, expeli um cálculo que até certo ponto mitigou meus sofrimentos, mas tal era o seu tamanho que lacerou o canal urinário e uma copiosa hemorragia se seguiu. Essa hemorragia só pôde ser detida por uma injeção de leite com uma seringa. Depois disso, expulsei muitos outros cálculos e o opressivo entorpecimento dos rins é sintoma suficiente de que há alguns restos de cálculo úrico. É afortunado, contudo, que partículas minúsculas ou de tamanho moderado estejam sendo expelidas. Meu estilo de vida sedentário, ao qual estou condenado pela gota em meus pés, inviabiliza qualquer esperança de cura. Também estou impedido de fazer exercícios a cavalo por causa das hemorroidas. Acrescente-se às minhas queixas que qualquer alimento que ingira torna-se fleuma se imperfeitamente digerido, o que pela densidade fixa-se como cola em meu estômago. E sabe, o que esse homem faz enquanto ele sofre com isso? Pastoreia a igreja, ele visita os membros, ele prega, domingo após domingo e várias vezes no domingo. Ele escreve, produz boa teologia, produz coisas para a glória de Deus, sofrendo desse jeito. O que impulsiona esse homem, irmãos, a fazer isso? O que dava forças, o que dava energia a ele, então, com tamanho sofrimento? Os últimos sermões que ele prega antes de morrer, ele foi carregado para a igreja. Pregou sentado. O que impulsionava ele, irmãos, era a alegre presença de Cristo na vida. Era a certeza de que tudo que fazia para Cristo. Era a satisfação de pertencimento. Mas não pertencimento a qualquer grupo por aí, pertencimento ao corpo de Cristo. Pertencimento à igreja de Cristo. E eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a depositar então todas as suas angústias, suas dores, suas preocupações, seus sofrimentos sobre Ele, sobre Cristo. A ter o seu foco na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, a ter o seu foco nesse Cristo, que como Pedro vai dizer, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, num certo ponto, num certo momento, e trazendo aqui, voltando para a questão então dos discípulos, não tem o luto, não tem a dor,
não tem um aspecto soturno, tem a alegria, e é isso que Jesus está respondendo. Eles não podem jejuar, porque o noivo está presente. Mas veja, e lembra que eu falei de paradoxo? Olha o versículo 35, Lucas 5,35. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Jesus aqui, irmãos, faz um prenúncio da sua morte. E essa questão aqui, sabe, é exclusiva para os discípulos, pelo menos nesse ponto aqui, porque a ideia é o quê? Enquanto Jesus, o seu ministério terreno, está junto com eles, é alegria, é satisfação. Mas o Senhor Jesus será tirado deles de uma forma violenta, por meio da prisão, da crucificação, da morte. E isso, num certo sentido, trará dor, trará tristeza, trará luto, sofrimento para eles. Se você pega o livro de Atos, mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus, a ascensão do Senhor Jesus aos céus, nós temos no livro de Atos, talvez a expressão mais perfeita dessa noção, desses dois pensamentos, desses dois sentimentos caminhando juntos. Porque a igreja nunca expandiu em porcentagem igual ela expandiu no período de Atos dos Apóstolos. Mas os cristãos também nunca sofreram como sofreram naquele período. Perseguição, morte, impedidos de servirem ao Senhor, surras, Estevão apedrejado, Tiago decapitado. Se você pega a história do fim de todos os apóstolos, você vai ver que, com exceção de João, todos tiveram mortes terríveis, terríveis. Alguns foram esquartejados, outros foram lançados do alto de um pináculo e ainda assim, quando caíram lá embaixo, foram apedrejados para acabar de morrer. Alguns foram partidos ao meio, tendo sido amarrados a 2 cavalos. Amarra as pernas em um cavalo, amarra os braços em outro cavalo e coloca os cavalos com direção opostas. E aí você bate, cada um vai correr para um lado. O que você acha que acontece? Mas veja, como é que esses homens estão enfrentando isso? Como é que esses homens estão enfrentando essa morte? Como é que a igreja está enfrentando essas perseguições? Cantando louvores, satisfeitas, felizes, alegres. Muitos casos, quando eles são presos, eles são alegres, né? A gente lê no próprio livro de Atos que quando eles são soltos da prisão, eles ficam felizes por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Então percebe que o que Jesus disse se cumpre. Olha, eles não podem jejuar, não pode ter essa tristeza porque o noivo está presente, mas vai chegar o momento, vai ser o momento do jejum. Versículos 36 a 38, Jesus conta uma parábola. Diz assim o 36, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combina com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O que essa parábola do Senhor Jesus quer dizer, irmãos? Isso aqui é muito simples no sentido do significado, obviamente, né? Jesus está mostrando aqui que existe um contraste, então, entre o ensinamento dele, que é representado pelo vinho novo, pelo tecido novo, e o costume vazio e sem sentido dos fariseus e mestres da lei, que é representado pelo vinho velho. O que Jesus está dizendo é que esse pensamento, esse ensinamento dele não vai ser de acordo com aquela tradição e aqueles acréscimos que a tradição dos fariseus fizeram, porque eles já estão muito estabelecidos com aquilo como sendo o velho, como sendo aquilo que está determinado. E na mente deles, aquilo que Jesus está trazendo é o novo. Precisa-se então haver uma mudança, precisa-se haver uma transformação. O novo não casa com o velho não casa com o novo. O vinho novo no odre velho não dá certo, porque ele vai se expandir. O que vai acontecer com o odre? Ele vai rachar. Você perde o vinho, desperdiça o odre. O vinho novo tem que ser colocado num recipiente novo, para que quando acontecer a fermentação então e a expansão, o recipiente aguenta. O que Jesus está dizendo então é que não dá para ter uma mistura.
dessa novidade que Jesus está trazendo e que os discípulos dele absorveram com aquela velha tradição que esses fariseus e mestres da lei estavam acostumados. E o ponto chave disso é o 39, né? Ele diz, olha, ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ou seja, vocês, Jesus dizendo para os fariseus, estão embriagados com o vinho velho. É por isso que esse ensinamento novo que eu estou dizendo não cola, porque vocês acham que aquele velho é que é o bom, que aquele velho é que é o melhor. Basicamente, Jesus está mostrando que o caminho que eles seguem, daquele tradicionalismo, daqueles jejuns então vazios e sem sentido, não tem valia nenhuma, não vale de nada. O que vale é o ensinamento novo que ele está trazendo, é o cumprimento de tudo que acontece na vida dele. Craig Kinner, comentarista, ele diz assim, Jesus provavelmente está indicando o motivo de os religiosos se oporem à igreja dos discípulos de Jesus. Trata-se de algo novo. O que a gente aprende aqui então para a gente terminar? Das diversas aplicações, irmãos, eu quero focar somente numa que eu imagino que deva ser dúvidas de vocês, uma vez que as outras eu já vim fazendo na medida da exposição do texto. A gente precisa ou não precisa jejuar hoje? Irmãos, com toda certeza, a gente está num período misto. Por um lado, a gente vive no gozo, na alegria, na satisfação de pertencermos ao nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, por um lado, nós estamos em festa, nós estamos em celebração, nós estamos em regozijo, nós estamos então participando de uma grande festa. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, você conhece a sua vida e você sabe que o pecado te assola, te assombra, te rodeia. E às vezes ele vence uns roundzinhos, né? Às vezes ele consegue nocautear a gente. E sabe, mesmo que as nossas falhas não sejam frequentes, nossos erros não sejam frequentes, eles não podem ser vistos como uma normalidade da vida. A gente não pode enxergar assim, todo mundo peca mesmo, né? O errar é humano, né? Então, não, irmãos. Sabe, pecado, ele é um acidente. A vida do salvo, ele deve ser visto como um acidente grave. Não é simplesmente um esbarrãozinho, uma subida no meio-fio, é um acidente grave, é uma batida de frente com uma carreta, que chama atenção, que faz todo mundo parar, que faz todo mundo ficar assombrado. Esse tipo de acidente que deve ser o pecado na nossa vida. E por ser esse acidente grave, irmãos, ele deve fazer com que a gente reflita, com que a gente pense, com que a gente pare, com que a gente então tenha uma postura de querer orar, de querer de uma forma penitente nos prostrarmos diante de Deus e jejuar como expressão desse arrependimento de pecados, como reconhecimento dessa miséria que é intrínseca a nós pós-queda, como reconhecimento dessa natureza caída que nos acompanha desde a fecundação e desde o nascimento. Irmãos, a gente precisa voltar a essa prática do jejum e da oração. A gente precisa tirar a teologia simplesmente daqui da cabeça e trazer ela para o coração e para a vida. A gente não pode, cair naquela história, naquela conversa, não, certas coisas são coisas de pentecostais, movimento pentecostal e tudo mais, nós não, não, irmãos, pelo amor de Deus, que Deus nos livre de uma praga dessa, como diz um pastor amigo meu, que Deus nos livre disso. A gente precisa entender que oração, jejum, arrependimento de pecados, contrição, choro, lágrimas e dor é coisa de crente. Você é crente, você é servo de Cristo. Essas coisas têm que te acompanhar. Mas não como uma expressão vazia, como um sentimento vazio, sabe? Como um puro sentimentalismo, ou como uma pura expressão exterior para as pessoas que estão ao nosso lado vir e falar, olha como o irmão é espiritual. De maneira nenhuma, esquece quem está do seu lado, quem está na sua frente.
O foco é Cristo. O foco é a forma como a gente se porta, então, perante Deus com o nosso pecado. O grande pregador, Leonardo Ravenhill, ele dizia que nós precisamos voltar ao quarto da oração, ao quarto do joelho dobrado, ao quarto dos olhos cheios de lágrimas, ao quarto dos corações cheios de calor como uma chama viva perante Deus. A vida cristã, irmãos, ela, de novo, ela não é uma coisa que fica só aqui, sabe? Quisera Deus, irmãos, que o modelo ideal de crente que viesse à nossa mente quando a gente pensasse num servo de Deus ideal, não fosse aquele que está sentado na sua biblioteca com seus milhares de livros atrás, mas fosse aquele que estivesse de joelhos, em clamor, em petição a Deus. Nossos filhos, as crianças da nossa igreja, elas precisam crescer numa igreja onde elas têm o exemplo de homens e mulheres que oram, que são penitentes, ou seja, na ideia do arrependimento, a ideia da piedade com Deus. A gente pode sim ensiná-los a sistemática, a dogmática, a exegese, a hermenêutica, como não só pode como deve, mas a gente precisa ensinar a eles o joelho dobrado, o coração entregue a Deus de forma sincera. De novo, não estou dizendo algo místico, algo puramente sentimentalista, um emocionalismo e tudo mais, experiências e tal, não. Uma vida pulsante, é vida, é o Deus vivo que nós servimos. E se isso não nos impactar dessa forma, nada mais vai impactar. Por isso, respondendo a questão então, precisamos jejuar? Sim. Quanto tempo? Quantos dias? Quantas horas? É com você. Não precisa me contar, não precisa contar para ninguém. Mas é com você. Pecou? Cometeu algo contra Deus? Não tem problema nenhum você tirar um tempo. Talvez entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho, se abster ali de alimento, se abster do que foi e clamar pelo perdão de Deus, pela renovação da comunhão com Deus e se entristecer pelo fato do seu pecado entristecer o Senhor. Então, jejue. Mas não para ficar simplesmente um tempo sem comer, como eu disse, não é regime, né? É para se entregar a Deus, é para reconhecer a sua verdadeira condição e natureza e para reconhecer que sem Ele você não é nada. Se você não consegue viver alguns dias sem arroz e feijão, imagina sem Deus.